continuação da aula passada, né? E eu fui lá em Evelyn, falei para ela disse que... Bom dia, Gabriel. Ela disse que a semana que vem eu fosse lá e deixasse a lembrancinha de vocês, viu? Aí, a semana que vem, que ela estava lá cheia de coisa para fazer, aí eu vou passar lá e deixar a lembrancinha de cada um. Ai, ai. Então, é isso. Gabriel Henrique, Paulo. Aí só dá esses 5 minutos para o povo entrar e depois a gente começa a nossa aula. Eu mandei agora o material para o e-mail de vocês, viu? Aí, para o e-mail de vocês, não, para o Google Sala de Aula. Então, esse material que eu vou apresentar aqui, ele vai estar lá no Google Sala de Aula. Aí eu vou só fazer uma explanação. Aí eu demorei um pouquinho porque eu estava procurando um livro, né, para eu mostrar para vocês. Certo? Então, só esperar mais um pouquinho. Gabriel Cavalcante, Gabriel Henrique. Ok. Amanda, minha assistente Amanda, nota 10. Muito obrigado, viu, Amanda, pela assistência aí que você me dá fazendo a relação dos alunos, viu? Muito obrigado, viu? Estou muito agradecido. Então é isso. Olha, a gente vai continuar a aula passada, viu? Não esquece que a gente começou na aula passada sobre um conteúdo que é e notícia e crônica, e a gente vai revisar esses 3 assuntos, vou passar os conteúdos, então foi a aula passada, vai ser essa aula e vai ser a aula seguinte, certo? Então, muito obrigado por todas as mensagens do Dia do Professor lá no WhatsApp, viu? Certo? Muito obrigado mesmo, estou muito feliz. Fui lá na escola de vocês, né? Dei uma olhada lá na escola de vocês e a Evelyn me mostrou a escola e muito legal, viu? Tá tendo uma grande reforma lá na escola de vocês, viu? Parabéns. A escola é enorme. Aí só mais um minutinho, a gente tem mais um minutinho para começar a aula. Vou passar o slide para vocês. Ok. Aí terça-feira não teve aula, né? Vocês tiveram folga, aí agora tendo aula. Mas daqui a pouco está terminando. Dezembro está chegando e a gente vai finalizar as aulas em dezembro. Eu acho, né? Que vai finalizar em dezembro. Então é isso. Eu vou passar, quem for entrando, a gente vai vendo. Eu vou passar o slide, certo? Deixa eu só abri-lo aqui. Aí vou passar o slide sobre o conteúdo que a gente vai estudar hoje. E se vocês tiverem dúvida, vocês falem. Eu trouxe uns livros da minha biblioteca para eu pegar e mostrar para vocês, certo? Dentro do assunto. Então, deixa eu só abrir aqui. E aí nós vamos revisar. Quem estava na aula passada viu o conteúdo, quem não estava, é o assunto da nossa aula, é esse assunto aqui, sobre romance, crônica e notícia. Deixa eu só fechar isso aqui. Opa, eu vou estar em tela cheia. Pronto, pessoal. Aí quem for chegando vai pegando a aula, vai dando sequência também à aula. Olhe,
primeiro ano, nós começamos a estudar romance, crônica e notícia. Aí, de uma forma mais simples, eu vou falar para vocês que esses três conteúdos, eles caem no Enem. Então, como eu estou preparando vocês para o Enem, certo? E que daqui a pouco, né, vocês já estão no pré-segundo ano, vocês vão começar a praticar mais redação, porque está chegando o tempo de fazer a prova do Enem. Então, isso é muito importante, porque você tem que focar o Enem para tirar uma boa nota e, assim, conseguir aquele curso que você quer, né? Porque vocês sabem muito bem que o foco é a nota, e essa nota é a que vai fazer você entrar pela porta da frente, né? Com muito orgulho, se Deus quiser, e eu sou parte desse seu projeto também. É, vou ajudar vocês a entrar lá na universidade, certo? Então, vocês vão pegar e é, vão ter contato na prova escrita sobre romance, crônica e notícia, certo? Vai ter sempre uma notícia lá para analisar, ou uma crônica, ou um fragmento de crônica, ou um fragmento de romance. Aí eu tenho que explicar para vocês entenderem esse gênero textual, cada um deles. E você saber interpretar. Na redação em si, não cai. A redação é desses temas que eu estou dando para vocês, dissertativo, argumentativo, certo? Então, esse conteúdo, romance e crônica, a gente vai começar agora, certo? Olha, eu falei para vocês na aula passada sobre essa matéria do jornal Folha de São Paulo de 1999. Então, é uma notícia que é atual, certo? É uma notícia que sempre está nos jornais aí televisivos, do Jornal Nacional, outros jornais, certo? Quando criança, quando um bebê é abandonado por um pai ou é trocado por alguma coisa, porque são famílias pobres e necessita de alguma coisa e no desespero se faz essa troca, certo? É um problema social que pode também ser um assunto da redação do Enem, certo? Porque é um problema social. Quantas vezes a gente não viu a mãe que jogou filho no rio, mãe que jogou filho na lata de lixo, mãe que jogou, mãe que abandonou a criança, certo? Então, olha, aqui está dizendo que foram 4 bebês, um foi trocado por material de construção, o outro por cesta básica, um foi trocado até por uma casa, certo? E aí, claro que a lei, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, sabe que essa questão de abandono de incapaz, ela é proibida. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E quem está envolvido também nessa questão é também viciado, é também processado. Aí aqui, ó, isso é uma notícia de jornal, ela só traz a informação. Então, a notícia só traz a informação, não traz mais nada do que isso. Não tem não tem outra interpretação, é aquilo mesmo, certo? Eu disse a vocês que existe um título, certo? Existe um título na notícia, certo? Toda notícia tem um título, ele está em destaque, ele está, ele está muitas vezes em caixa alta, que quer dizer aquelas letras maiúsculas, que é para chamar a atenção do leitor. Existe também um subtítulo, que aqui não tem, mas a maioria das reportagens tem. Esse subtítulo, ele é chamado linha fina, certo? Deixa eu botar aqui, vou ver se dá para botar aqui. Escrever com o mouse é complicado. Linha fina, certo? Aí o linha fina é um resumo da notícia. Isso é chamado linha fina, viu? O subtítulo. O subtítulo é chamado de linha fina. Nesse caso aqui não tem, mas você vai ver em muitas notícias que tem, certo?
Então, nós temos um título, certo? Um título, e temos a linha fina, que é um subtítulo. O título, como eu já disse, ele vem em destaque. Aí eu vou fazer exercício no Google Sala de Aula sobre esse conteúdo. E também, além dessas duas partes, existe o LIDE, certo? Eu vou botar aqui, LIDE. L-I-D-E, viu? O LIDE. O LIDE é o primeiro parágrafo, o LIDE é o primeiro parágrafo da notícia. É nele que eu vou procurar saber quem fez, o que fez, quando fez, como fez e etc. Então, no LIDE, nós temos essas informações básicas sobre o como aconteceu, né? O como ocorreu. É como, quando, onde, é porque. Então, nós temos aí, certo? O que chamamos de LIDE, que é o primeiro parágrafo. Se eu perguntar quais são as 3 partes de uma notícia, vocês vão ter que responder. Título, linha fina e LIDE, certo? Se eu colocar introdução, desenvolvimento e conclusão, não é, certo? Porque as 3 partes de uma notícia é título, linha fina e LIDE. Quando você tiver contato, na próxima aula eu vou ver se eu trago uma prova do Enem que tenha essas partes e eu vou mostrar para vocês como é a interpretação que ele dá. Então, olha, o título, a linha fina e o LIDE são partes da notícia. Eu vou ler a notícia para vocês e lembrar, a notícia usa linguagem denotativa, ou seja, aquela linguagem que usa sentido real. Não tem outra interpretação, é aquela que acabou. É o que o jornal faz, é o que a revista, que é o site da internet, certo? Então, olha, criança trocada por casa é apresentada no Paraná. Um dos 4 bebês trocados pelos pais por material de construção, cestas básicas e até uma casa foi apresentado ontem pela manhã na sede do Sicredi, Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas da Segurança Pública do Paraná. A criança estava em Curitiba com o engenheiro Antônio Ricardo Siqueira, 39, e a comerciante Luísa Helena Pereira, 39, há cerca de um mês. O menino continuará com o casal, que foi iniciado em inquérito policial, até decisão final da Justiça. O casal foi iniciado sob acusação de venda ou troca de crianças de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A mãe da criança, a desempregada Maria do Nascimento, deverá ser indiciada em inquérito policial no início da próxima semana, segundo o delegado Harry Heber, que cuida do caso. Ela teria entregue o filho em abril à curitibana Jurema Frumento, que teria intermediado a troca da criança por uma casa. Jurema, que também foi indiciada, nega ter recebido qualquer quantia pela entrega. Ela afirma que ela afirma ter apenas ajudado a amiga, que é mãe solteira e não tem dinheiro. Então, mas por que as pessoas trocam? Por que as pessoas vendem a criança? Uma porque está desesperada, não tem dinheiro, não tem condições e tem um monte de filho. É uma questão social debatida, pode ser tema da redação do Enem. Isso é um ponto. A outra, o segundo ponto é justamente as pessoas que não podem ter filhos, ou porque são inférteis, têm algum problema de fertilização, ou porque teve câncer e tal. Então, nós temos esse caso também, que pode ser o tema também de uma redação do Enem, ou o tema da redação do Enem seguinte, certo? Então, são temas sociais importantes, muito debatidos na sociedade, que pode ser também uma das temáticas, ok? Aí nós temos aqui, eu vou fechar isso aqui, aliás, eu vou dar o print para depois eu passar para vocês. Aí nós temos aqui a questão do próximo conteúdo, que é uma crônica. Isso aqui é uma notícia, viu? A notícia só é isso, não tem para onde fugir. E é uma notícia tão atual, essa notícia aí é de 1999, que eu acho que aqui ninguém nasceu em 1999, né? Nasceu de 2000 para cima, né? Então, é uma notícia, mas que, ó, no século XX, ou seja, 11 anos, né?
ainda é debatido esse tema que a gente vê sempre pelos jornais. O próximo aqui é a crônica. O que é uma crônica, Marco Nil? O que é uma crônica, professor? A crônica é um fato do cotidiano, um texto narrativo, que ele é centrado em um fato do cotidiano, certo? Então, existem vários tipos de crônicas que a gente vai ver isso depois. Aqui a gente só vai ter a noção do que é crônica. Então, a crônica, ela é o tipo de texto narrativo que fala de um fato do dia a dia, certo? Nós temos, hoje muitas crônicas, certo? Hoje nós temos muitas crônicas aí pelo meio do mundo, com deputado que foi encontrado, senador que foi encontrado com dinheiro na cueca, deixa eu ver o que mais, coisas absurdas, né? Assim que chama a atenção das pessoas. As pessoas decretaram o fim da quarentena ou coisas desse tipo, né? Então, muitos cronistas, né, que estão aí nos jornais impressos e nos sites, eles fazem crônicas desses assuntos do dia a dia. Então, a crônica, ele é um texto curto que faz relação com fatos do dia a dia, diferente da notícia. A notícia, ela só passa a informação. São 3 partes da notícia: o título, a linha fina. Aqui na crônica é um texto curto, com poucas personagens, que vai falar acerca de um fato do dia a dia. Então, na notícia anterior, a gente observou que estava falando sobre essa questão da troca da criança por uma casa, certo? Porque as pessoas são pobres, né? A gente percebe isso, né? Tem 2 Ítalo, um Ítalo Daniel e o outro é Ítalo. É o mesmo? Tá certo. Tá certo. Aí nós temos essa questão. Aí a crônica, ela vai tocar no fato do dia, certo? No fato do dia a dia. Então, pegando a notícia passada, que a gente tem ainda agora, o Moacir Sclia, que ele é um excelente cronista, ele fez essa crônica aí, certo? Ele fez essa crônica aí, que tocando nessa questão da criança ser trocada por uma casa. Então, a Casa das Ilusões Perdidas, certo? É Moacir Sclia. Ele faleceu, acho que no início do ano, foi no ano passado. Um excelente cronista. Ele pegava, assim, dos assuntos mais, mais simples e fazia suas belíssimas crônicas que essas crônicas, elas são feitas em jornais e depois reunidas em livros e são vendidas e são interpretadas. Quando você for fazer a prova do Enem, ou vai ter uma notícia, ou vai ter uma crônica, ou vai ter fragmento de um romance, tá certo? Para interpretar. Então, aqui em redação, a gente está vendo essa questão dos gêneros textuais romance, crônica e notícia, para quando vocês tiverem alguma interpretação de texto, vocês observarem e fazerem corretamente. Lembrar, notícia, ela usa linguagem denotativa. A crônica, ela vai usar a linguagem conotativa, ou seja, figurada. Conotação é figurada, denotação é real. Então, o que é que vai ser conotativa, Marco Nilo? Vai ser porque quem está colocando a visão é o próprio autor, é o eu dele, é o subjetivismo, certo? Que quer dizer o pensamento dele. Então, eu vou ler bem rápido, porque a gente já leu na aula passada, para eu adiantar aqui, certo? Então, A Casa das Ilusões Perdidas, esse é o título da crônica. Lembrar que ela é baseada na notícia anterior sobre a mulher ter trocado a criança por uma casa.
Quando ela anunciou que estava grávida, a primeira reação dele foi de desagrado, logo seguida de franca irritação. Que coisa, disse, você não podia tomar cuidado, engravidar logo agora que eu estou desempregado, numa pior, você não tem cabeça mesmo. Não sei o que vive em você, já deveria ter trocado, já deveria ter trocado de mulher havia muito tempo. Ela naturalmente chorou, chorou muito, disse que ele não tinha razão, que aquilo foram em irresponsabilidade, mas mesmo assim queria ter o filho. Sempre sonhara com isso, com a maternidade. E agora que o sonho estava prestes a se realizar, não deixaria que ele se desfizesse. Por favor, suplicou. Eu faço tudo o que você quiser. Eu dou um jeito de arranjar trabalho. Eu sustento o neném. Mas, por favor, me deixe ser mãe. Ele disse que ia pensar. Ao fim de 3 dias, daria a resposta e sumiu. Certo? Bom dia, Davidson. Tudo bem, Davidson? Aí ele sumiu. Ele voltou, mas não ao cabo de 3 dias, mas de 3 meses. Àquela altura, ela já estava com a barriga avançada, que tornava impossível o aborto. Ao vê-lo, esqueceu a desconsideração, esqueceu tudo, estava certa de que ele vinha com a mensagem que tanto esperava: você pode ter o neném. Eu ajudo você a criá-lo. Estava errada. Ele vinha, sim, dizendo que podia dar à luz à criança, mas não para ficar com ela. Já tinha feito um negócio, trocariam o recém-nascido por uma casa. A casa que não tinham e que agora seria o lar deles. O lar onde, agora ele prometia, ficariam para sempre. Ela ficou desesperada. De novo caiu em prantos, de novo implorou, e ele se mostrou irredutível. E ela, como sempre, cedeu. Entregue a criança, foram visitar a casa. Era uma modesta casa num bairro popular, mas era o lar prometido e ela ficou extasiada ali mesmo. Contudo, fez uma declaração: nós vamos encher esta casa de crianças, 4 ou 5 no mínimo. Então, quando a gente vai analisar parte de toda a crônica, nós vamos ver que é um relacionamento abusivo, que ele está colocando a culpa na mulher, ele não assume a culpa, certo, de ter se prevenido aqui, quando diz, eu estou numa pior, deveria ter trocado de mulher e tal, e ela aceita, ela está subordinada, né, no caso, e ela diz que realmente ele estava certo, ok? Ela disse que ele estava certo e que aí é, tentar conversar melhor com ele. E quando ele diz que vai embora, depois de 3 dias vai aparecer, mas de jeito nenhum ele aparece com 3 meses e se toca também na questão do aborto, certo? Que eu não vou tocar aqui agora, será um tema mais à frente, como eu já disse, os temas mais polêmicos eu vou deixar para o final. E aí ela viu que ele estava com a mesma ideia, mas só que ele já tinha planejado fazer um negócio com a criança, trocar a criança por uma casa. Ou seja, fazendo com que o recém-nascido fosse uma mercadoria, né, tivesse essa relação de mercadoria e tudo mais. Então, nós vemos aí que o cronista, ele está fazendo com que a gente pense, né, vendo quem tem um relacionamento abusivo, quem é que está sendo humilhado, quem é que está sendo subalterno. E aí ele diz que essas promessas, né, de ficaria para sempre, né, e tal, aí ela fica desesperada, mas ela cede, ela sempre está cedendo. Né? E aí entregou a criança, tem uma casa, mas ela não desistiu de ser mãe, e ela disse que no final que queria 4 ou 5 crianças no mínimo. Ou seja, ela dá a entender que a crônica, eu poderia continuar a crônica, certo? Por quê? Porque ele disse que não queria ter filhos. Trocou o bebê que estava tendo pela casa. E ela continuou com a ideia de ter filhos. Claro que se a gente fosse continuar a crônica, ela estaria assim com a separação em vista, né? O homem realmente ia se separar dela, queria metade da casa, certo? E aí, vocês sabem, nem criança nem casa, né? Então, deveria ter se tivesse uma continuação dessa crônica, esse seria um dos caminhos. Né? Tem vários, só é a gente imaginar que vai ter várias soluções.
Então, a crônica ela é baseada no fato do dia a dia. No caso, o fato foi em cima da matéria de jornal, da aula, da matéria de jornal passada aí que eu já li. Certo? Essa questão da crônica ser feita em cima de uma notícia, né? Ela vai ter poucas personagens, aqui só tem dois, um homem e uma mulher, certo? O local é delimitado, ele se passa ali junto com ela, certo? E nós sabemos que ele é um texto curto e faz a gente refletir. Isso é a crônica. Lembrar, matéria de jornal só passa informação. A crônica, ela é um texto conotativo e ela é curta, certo? Com poucas personagens. Então, é chamado de crônica. A gente vai ver destrinchar melhor mais à frente. A gente também leu o fragmento de romance, chamado Senhora, de José de Alencar. Aí eu trouxe aqui um livro para vocês, olha. Esse aqui é o livro Mar Morto, de Jorge Amado. Certo? Jorge Amado, ele era lá na Bahia, ele era baiano, muito consagrado pela literatura nacional. Deixa eu botar aqui assim, ó. Ele é consagrado pela literatura nacional, fez vários livros que se tornaram novelas na Rede Globo, filmes. Então, esse aqui é o Mar Morto, de Jorge Amado. Certo? O que é um romance, professor? Romance é uma narrativa. Toda vez que eu falar de romance, é porque eu estou me referindo à narrativa. Não existe romance só romântico. O pessoal acha que romance é só aquele que tem um namoro de um homem com uma mulher e tal, final feliz e tal. Esse é um dos tipos de romance. Romance romântico é um dos tipos. Então, Jorge Amado, a gente vai ver falar daqui a pouco dele. Ele vai tocar em questões sociais também, no romance dele. Aí, esse romance, O Seminarista, é de Bernardo Guimarães. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver onde é que mais está. Olha, Bernardo Guimarães. Eu acho que vocês vão ver agora no final do ano, ou vão ver no segundo ano sobre o romantismo. Aí, Bernardo Guimarães, ele vai tocar no romance romântico, certo? E esse romance romântico, ele vai abordar a questão depois de todas as coisas, depois de uma longa narrativa, o amor sempre vence, o bem sempre ganha, o mal sempre perde, todo mundo vive feliz para sempre, etc, etc. Assim são as novelas de televisão, como os romances românticos. Então, o Seminarista, ele fala sobre um seminarista que se apaixona por uma mulher e vive sofrendo por ela no mosteiro, né? Mosteiro, seminário, sei lá. Aí é bem interessante. Esses romances românticos são bem interessantes. Aqui é o Primo Basílio. Aí o Primo Basílio é de essa de Queiroz. Deixa eu botar para cá. Aí. Essa de Queiroz, olha assim, ó, olha a grossura dos romances. Tem romance de todo tipo, ó. Tá vendo? Tem romance pequenininho, tem romance maior, certo? Então, romance é uma narrativa longa, certo? É uma narrativa longa e que a pessoa tem vários núcleos, várias ações acontecendo e que prende a atenção do leitor. Eu disse também que os livros eles eram lançados nos folhetins, que eram aqueles jornais de 1800, por ali. Aí os livros foram lançados naqueles folhetins. E aqueles folhetins, eles sempre, assim, parava naquela melhor parte para prender a atenção do leitor, para que a pessoa, no outro dia, comprasse o jornal, comprasse o folhetim e continuasse a ler. Depois, aquelas partes eram colocadas nos livros, né? E aí eram vendidos. Então, os folhetins, os jornais, são bem importantes na difusão do romance. Romance é uma narrativa longa, tá certo? Uma narrativa longa. Aí, existe também esse aqui, ó. Eu acho que esse aqui vocês já viram, né? A Menina que Roubava Livros. Alguém já leu esse livro? A Menina que Roubava Livros? Já viu o filme? Certo? O filme também é bom.
E o livro também é bom, viu? Certo? Tanto o livro quanto o filme é bom. Eu gosto dos dois. Então, a menina que roubava livros, né? Aquela menina que ia para a biblioteca para roubar livros e tal, e ela ia para a casa do prefeito também roubar livros. E quem é o narrador da menina que roubava livros, que é um romance, né? É justamente a Morte. A Morte, ela está narrando o livro, né? A menina que roubava livros, certo? A Morte aqui vai falar sobre essa menina. E é bem interessante. Aí, quem não viu o filme, né? Aí eu indico, olha, outro romance é o Dom Casmurro, que vocês vão ver ou no segundo ano ou no final do primeiro ano agora. Só que esse aqui ele é diferente, ele é um romance em quadrinhos, certo? Foi transformada a linguagem dele em quadrinhos, certo? Todo em quadrinhos. Então, aqui é o romance Dom Casmurro de Machado de Assis, um dos melhores escritores do Brasil. Mas, voltando aqui à nossa tela, Senhora é um texto que vai falar de Aurélia Camargo, que eu já falei na aula passada, ele é um fragmento de romance. O romance é Senhora, o nome do autor é José de Alencar, ele é o maior romancista do Brasil, certo? Do romance romântico do Brasil, certo? Ele só escreveu romance romântico. O que é um romance romântico, professor? É aquele que, depois de todas as situações, uma narrativa longa, primeiro é uma narrativa longa, mas depois de todas as peripécias, as situações, sempre termina com um final feliz. Aí existe o romance realista, né? Aquele que não termina com um final feliz. Tem um romance urbano que mostra o que acontece na sociedade. E tem vários outros. Então, ó, Senhora, Aurélio Camargo, né, é a personagem principal e Fernando Seixas é o seu namorado, seu futuro marido. Mas ele é muito ambicioso, que troca a Aurélia Camargo por Adelaide, por ser rica e filha do banqueiro. E aí, depois, a Aurélia recebe a herança do avô, que morreu, deixou a herança para ela, e ela fica rica, e uma mulher na sociedade, ela não pode ser solteira. Aí tem essa questão da mulher na sociedade, essa questão da mulher solteira. Não pode, ela não é bem aceita. E ela teria que ter um marido por obrigação, mesmo que fosse de fachada, fosse de mentira, certo? Então, Aurélia Camargo é filha de uma pobre costureira e órfã de pai, apaixonou-se por Fernando Seixas, um homem ambicioso, a quem namorou. Este, porém, desfez a relação, movido pela vontade de se casar com uma moça rica, Adelaide, e pelo dote ao qual teria direito de receber. Passado algum tempo, Aurélia, já órfã, recebe uma grande herança do avô e ascende socialmente. Ela passa, pois, a ser figura de destaque nos eventos da sociedade da época. Dividida entre o amor e o orgulho ferido, ela encarregou o seu tutor, Dio Lemos, de negociar seu casamento com Fernando por um dote de 100 contos, ou mais ou menos 100 mil reais. O acordo realizado inclui, como uma das suas cláusulas, o desconhecimento da identidade da noiva por parte do contratado até as vésperas do casamento. Ao descobrir que sua noiva é Aurélia, Fernando se sente felizardo, pois, na verdade, nunca deixara de amá-la, e abre seu coração para ela. A jovem, porém, na noite de núpcias, deixa claro que comprou para representar o papel de marido que uma mulher, na sua posição social, deve ter. Dormirão em quartos separados, e Aurélia não só pretende entregar-se a ele, como aproveita as oportunidades que o cotidiano lhe oferece para criticá-lo com ironia. Então, esse é o enredo da história de Senhora, certo? Aí tem a questão da hipocrisia da sociedade, tem a questão da mulher, né, solteira, tem a questão do pai dela que não recebeu a herança do avô, do pai dele, porque provavelmente ele fugiu, né, porque ele não queria casar naqueles casamentos arranjados, que os casamentos eram tudo arranjado por dote, certo? Aí o homem pagava, certo? Ou recebia um dinheiro do pai da moça para casar com aquela moça arranjada, certo? Imagina isso hoje, hein? Eu acho que não dava isso certo hoje nessa sociedade, não. Aí, olha, para nós quase finalizarmos, deixa eu ver aqui, pronto. Nós temos aqui, ó, o romance, ele é uma narrativa longa,
certo? A crônica, ela fala sobre um fato do dia a dia, se usa a conotação, ou seja, a linguagem figurada, certo? Que aí vai abordar a subjetividade. Aquilo ali é o pensamento do escritor, certo? A conotação é o pensamento do escritor. Já no caso da notícia, ele vai trabalhar a denotação, que é o sentido real da palavra, não tem muita mudança, vai se trabalhar a objetividade, certo? E nós temos essa diferença de conotação e denotação. Conotação, sentido figurado, vai ser usado nos romances e nas crônicas. O que é um romance? É uma narrativa longa. O que é uma crônica? É uma narrativa que fala de um fato do dia a dia. O que é uma notícia? É aquele que só passa a informação e usa a denotação. Aí nós temos, aí, olha, várias capas de romances, né? Como eu já disse, é uma narrativa longa, certo? É uma narrativa longa e que é aquele negócio de vampiro, Harry Potter, tal, tudo ali são romances, aquele tipo de romance é romance de ficção, certo? Crepúsculo, Harry Potter, essas coisas todas, certo? Então, nós temos que o romance, ele aconteceu em 1605, aí em 1612 foi quando começa, né, um romance, e começa com esse livro chamado Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes fez esse livro, um homem se declarou Dom Quixote, né? Ele arrumou uma pessoa, seu escudeiro, e ele morava em La Mancha, e ele foi, então, atrás da sua amada para defendê-la do mal. Então, essa é a ideia que se tem do romance de Dom Quixote de La Mancha. Eu acho que as criancinhas no ensino fundamental 1 geralmente leem esse livro de uma forma ilustrada, viu? Aí, ó, a característica do romance, ele é uma história complexa, certo? O leitor se aprofunda na trama, conhece bem cada protagonista, existem vários personagens, o cenário é vário, está aqui, depois está não sei aonde, você vai ver o cenário mudando sempre. O tempo de duração, ele pode ser longo, pode ser curto, e o enredo tem vários fatos, o narrador pode ser narrador personagem, o narrador observador. E nem todo romance é romântico. Ele pode ser de suspense, aventura, policial, ele pode ser vários, certo? Então, a gente vai parando por aqui, porque na próxima aula nós temos mais atividades, eu vou abordar mais esse conteúdo e vai ser, o material está lá no Google Sala de Aula, que eu vou fazer os exercícios para vocês, tá certo? Então, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida com relação ao romance, à crônica e à notícia. Todo mundo entendeu aqui de forma simples, para todo mundo poder fixar esse conteúdo. Todo mundo tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Alguém aí? Todo mundo entendeu? Tá ok, Gabriel. Certo? Então, entendeu, né? Beleza. Eu estou com o celular aqui na frente, aí estou vendo o tá. Então, assim, eu vou passando, então, para desejar bom dia para todo mundo, boa aula. Obrigado, Deison. Aí, boa aula para vocês, aprendam aí bastante, que esse ano a gente foi diferente, mas tudo está sendo dado e que não é um ano perdido, né? É um ano que a gente trabalhou bastante e vocês também, por aprender mais um pouquinho. Então, desejo boa aula para vocês, bom dia e até a próxima, viu? Tchau!